Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM. Online. E no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4. Hoje amanhã de sexta-feira, bem-vindos. Anunciamos aí o fim de semana, mas anunciamos também boas sugestões relacionadas com a saúde. Nunca é demais. Como tal, temos semanalmente a colaboração dos profissionais que desde o centro de saúde, às vezes até do hospital, colaboram connosco. Desta feita, hoje temos a colaboração do fisioterapeuta Nuno Ribeiro. Bem-vindo! Olá Ana, bom dia, obrigado. Bem, então vamos lá à proposta de hoje. Penso que isto, ainda para o inverno, diz muito respeito a muita gente, e muita gente sempre preocupada, e especialmente quem tem as criancinhas e mais não sei o quê, não é? Exatamente. Hoje vamos falar um pouco sobre a bronquiolite. Ok. Pronto, já toda a gente ouviu falar nas doenças típicas do ano, não é? A gripe, a constipação, agora o Covid, a gripe A. Pronto, mas por estes tempos a palavra Covid não se ouviu mais falar, parece que ficou... ainda existe, mas existe, pronto, mas chamamos a outra coisa, as doenças respiratórias. Sim, assim mais genérico. Mas a bronquiolite é provocado também por um vírus, não é? Por isso daí que é muito habitual nesta altura do ano, em fins de outubro até março, sensivelmente. É provocado por um vírus sincial respiratório, fica aqui o nome. E ataca muito as criancinhas, os nossos bebés, essencialmente na faixa etária entre desde que nascem até aos 2 anos e eventualmente até um pouco mais. Sim. Mas grosso modo é nesta faixa etária entre a nascença e os 2 anos. É naturalmente sempre foco de preocupação para os pais, claro, naturalmente. Sim. Até porque depois com os infantários há sempre ali mais possibilidade passa de uns para os outros, sim, de contágio. Mas a ideia hoje é então falar um bocadinho sobre o que é a bronquiolite, qual é o papel também da fisioterapia respiratória, se pode ajudar, se não pode ajudar. Antigamente chamavam-se a cinesioterapia respiratória e as pancadinhas. Pronto, agora já está um nome assim, fisioterapia respiratória. Pronto, sim. É a mesma coisa, mas pronto, o nome mais pomposo. Mais pomposo, sim. Fica bem. Pronto, então o que é a bronquiolite? A bronquiolite, se calhar falando aqui um bocadinho sobre anatomia, assim, genericamente, até para os nossos ouvintes estarem mais familiarizados com os termos. Toda a gente sabe que o pulmão é o principal órgão da respiração, depois temos os brônquios, não é? E depois a seguir temos os bronquíolos e a seguir os alvéolos. Pronto, os brônquios vem da palavra grega bronquia. Sim. Os gregos, me desculpem se a pronúncia não é bem esta, mas pronto, que quer dizer tubo de ar. Ora, seja, na prática é isto, o brônquio é um tubo através do qual nós, quando respiramos, canaliza o ar para os pulmões, de modo a que depois chega aos alvéolos e haja aquelas trocazinhas gasosas e tal, o oxigênio que entra para as nossas células através do sangue. Pronto, mas se também já toda a gente ouviu falar sobre pulmões e brônquios, diria que a parte terminal destes brônquios, destes tubos de ar, que são mais pequeninos, são os bronquíolos, que são tubos de ar mais pequeninos e que têm até a dimensão de menos de 1 milímetro. Ok, mesmo. São muito pequeninos, então imaginamos nos nossos bebés, não é? Claro, então é... Pronto. Ora, e a inflamação a este nível dos bronquíolos, provocado por este vírus, depois provoca ali inflamação, secreções. Ora, aqueles canais são tão fininhos... Obstruídos, então. Facilmente obstrui, cria dificuldade respiratória, raras vezes também febre, irritabilidade nos bebés, diminuição de apetite. Bom, aqui é uma carga de trabalhos e uma fonte de preocupação para os nossos pais. De qualquer forma, eu diria que inicialmente, como é que isto se manifesta? Normalmente manifesta-se por uma afetação nasal. Começa a haver aqui um corrimento de secreçãozinha nasal, ou então o nariz entupido, ou obstrução nasal. Lacrimejar às vezes também, quando estão muito entupidinhos, às vezes até respiram para a boca, que tal é a obstrução nasal. Pode ser acompanhado, lá está, de tosse, normalmente com tosse produtiva ou não muito eficaz, porque normalmente nestas idades eles não têm um reflexo de tosse muito eficaz. Exato. E quando têm secreções expelir, não conseguem expelir. E depois, lá está, tem tendência a poder agravar, não é? A tal febre ou não, mas e todas estas queixas que nós falámos há bocadinho, pode aumentar para a dificuldade respiratória, e quando chega à dificuldade respiratória é de facto muito preocupante, porque os pais
vem uma criança com claro, que eles chamam sim, falta de ar, sim. é de correr para a urgência. Embora nós não queremos que chegue a esta fase, porque isto tem algum tempo de evolução, não chega logo com dificuldade respiratória, começa normalmente lá está com esta obstrução nasal e aquilo vai complicando um bocadinho. Daí, o que é que se deve fazer? Pronto, o que é que se deve fazer numa situação de bronquiolite? Ou numa outra situação em que nós vejamos que a nossa criança começa a ficar entupida do nariz, Sim. ou tem secreções a correr pelo nariz. Deve ser sempre feita a lavagem nasal. Está bem? Aspiração? Aspiração e também a introdução de soro fisiológico Sim. no nariz, Para de modo a a limpar. secreção. Exatamente. Sim, Porque entre o nariz e a garganta há um tubozinho, digamos assim, que faz essa ligação. Sim. E que convém limpar, de modo a que depois não haja propagação, digamos, por contágio para a parte inferior dos pulmões e que depois haja também essa afetação dos bronquíolos. E então os primeiros socorros numa situação dessas é a limpeza nasal. Isso é fundamental. Exato, para não acumular a secreção, não é? Sim. Exatamente. Depois, pronto, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Dizer que numa situação destas, em caso de necessidade, contactar o serviço, o SNS 24, não é? Não correr logo para a urgência. Sim. Não é? O próprio serviço encaminha e vê qual é a solução adequada. Porque muitas vezes, lá está, a criança começa com esta obstrução nasal, há estes conselhos que se podem dar, o soro, para lavar o nariz, se fez um pico de febre, porque às vezes estas situações virais fazem uns picos de 39, mas que depois tomando um Benuron baixa e a criança está bastantes horas Sim. bem, e depois ao final do dia faz outro pico febril. Pronto, mas às vezes consegue-se controlar, porque esta atividade viral muitas vezes é 2, 3 dias Sim. e passa a febre. É. Pronto, porque estas bronquiolites, de forma geral, são benignas. Isso para os nossos ouvintes não ficarem preocupados com os netos e com os filhos. Sim. Pronto, são benignas, algumas nem requerem grande tratamento, lá está, basta estas Acompanhadas não faz moça, diremos. Exatamente, não é? está igual, pronto. Mas naturalmente há umas que têm tratamento Claro, médico sim. e medicamentoso. E não para deixarmos a criança estar em Exatamente, sofrimento, não é? Porque às vezes é preciso fazer fazem febre, tem que se tomar medicação para a febre. E depois, lá está, se isto é uma inflamação dos bronquíolos, tem que tomar alguma coisa para desinflamar esses bronquíolos, digamos assim. Sim. Porque lá está, isso canaliza a dificuldade nas trocas gasosas. Não é? Claro. E a medicação nesse aspecto é muito importante porque há que parar esse processo inflamatório, porque se não se para este processo inflamatório, quer dizer, está Sim. sempre a produzir secreções e a criança está sempre em dificuldade. Sim. Por isso a medicação muitas vezes nestas situações é fundamental e só apenas 2% dos casos é que são casos graves e que às vezes até precisam de internamento, mas a maior parte não, são casos mais benignos e que com tratamento médico e por vezes fisioterapia respiratória. É aí que temos que ir. É aí que temos que ir porque eu já li Sugestivamente feito pelo médico, não é? normalmente indicado pelo Sim. médico. Porquê? De modo a que não se digam coisas do estilo a fisioterapia respiratória é contraindicada nestas situações. Ou seja, se faça tábua rasa, ou se caracteriza uma doença igual para todos. Para toda a gente, para todas as situações, não é? Sim. Porque numa fase inicial aguda, pois a fisioterapia respiratória não está indicada. Se a criança, por exemplo, tem essa dificuldade respiratória, às vezes até se fazem aqueles gatinhos, aquela que as pessoas chamam a pieira, uns apitos. Exato, sim. Outras vezes fazem aquela farfalheira, que é a expectoração. Mas se essa criança está com dificuldade respiratória, ora, nós não vamos estar ali a fazer nenhuma intervenção em termos de fisioterapia, porque podemos até aumentar-lhe a dificuldade respiratória pelo cansaço que induzimos. Sim. E provavelmente poderá existir ainda muito, no momento, muita produção de... Exatamente, numa fase inflamatória, convém fazer um tratamento medicamentoso, a criança ser bem tratada do ponto de vista medicamentoso, para parar aquela cascata inflamatória, para deixar de produzir, e depois de deixar de produzir, aí sim a fisioterapia respiratória é importante para ajudar a soltar a expectoração, libertar, encaminhar para as vias aéreas superiores e depois através da tosse, porque há técnicas para provocar a tosse, e ajudamos a tossir para eliminar as secreções. É um alívio depois, posteriormente. É um alívio grande, é um alívio muito grande e é uma ajuda importante porque eu vejo alguns médicos, quem sou eu para analisar... Como diz, cada cabeça a sua sentença. Médico é médico, o máximo respeito sobre isso, mas por vezes há só a abordagem medicamentosa, que é corretíssima. De controlar os sintomas, a inflamação e tudo isso, mas depois às vezes esquecem-se da parte de retirar as secreções. Se a criança não tem uma tosse eficaz, se as secreções ficam lá
é quase como se formar um caldo que Sim. depois pode novamente Aí está. provocar uma Sim. inflamação, infecção, e andamos aqui num círculo vicioso e às vezes a pessoa acaba... A situação de se dar o caso de há 15 dias teve uma bronquiolite e já está a repetir de novo. Exatamente. Pronto. E até, por exemplo, até de situações, porque a bronquiolite, como é vírus, não tem indicação para antibiótico. Claro. Mas se a criança está muito atacada ou se continuamente tem episódios, às vezes acabam, muitas vezes até porque cria-se infecções associadas, então passam antibiótico. E às vezes vem, crianças dizem, ainda há 15 dias acabou o antibiótico ou acabou a medicação e já está. Outra vez. Eu tive há pouco tempo uma criança que todos os meses tem uma bronquiolite. Ui. Pronto, há crianças sensíveis, Sim. mais sensíveis, com certeza, mais suscetíveis, mas quer dizer, não é habitual, não é? Sim. E muitas vezes, para além de todos os fatores, esta importância de ajudar a drenar, a eliminar as secreções é muito importante. E que é uma ação mecânica, não é? A ação medicamentosa é muito importante, mas depois da fisioterapia hospitalar é importante também, no sentido de, mecanicamente, procedermos e ajudarmos a drenar as secreções. Ok. Ou seja, eu, para os meus colegas mais puristas, que Sim. dizem que eu falo muito simples, eu posso aqui dar aqui uns termos Sim, técnicos. faça-me um favor. Pois, Nuno, posso? sim, Eu depois explico. Deve, Pronto, sim, então sim. os objetivos... Depois traduz. Depois traduz. Sim. Pronto, os objetivos da fisioterapia respiratória são 3. O primeiro é desobstrução das vias respiratórias, ou seja, a limpeza nasal, desentupir, o soro fisiológico, desentupir. O segundo objetivo é aceleração, condução do fluxo expiratório. Isto é bonito. É. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, com as nossas técnicas de compressão, de vibração, ajudamos a soltar a expectoração e encaminhamos cá para cima, Sim. para as vias superiores, e depois provocamos a tosse. E depois, o terceiro objetivo da fisioterapia respiratória é a estimulação do sistema de depuração mucociliar. Essa então é... Esta então é boa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os nossos bebés e também os adultos, embora nós adultos somos mais espertos, e como se falava do programa anterior, do tabaco, Sim. o tabaco é uma das ações que destrói este sistema de depuração mucociliar, porque os nossos bronquíolos têm uns filamentos, uns cílios, Sim, sim, sim. e que o tabaco destrói aquilo tudo. Sim, sim. Pois é, são tão pequenininhos, Pronto, entope tudo. e às vezes há pais que fumam em casa, que estão sem criar. Não, eu fumo à janela, mas depois o fumo vem para dentro. E a nos criança está a carros. inalar. E nos carros. Exatamente. E Pois. depois este sistema de defesa da criança é inutilizado porque é destruído. Sim. Pronto, mas partindo disso, e que isso não aconteça, Sim. numa criança saudável, com este sistema ativo, nós atuamos através de vibração, vamos por transmitir energia lá dentro do pulmão e ativamos esses cíliozinhos. Então aquilo é tipo uma seara ali a desejar ao vento. nós vibramos e aqueles movimentos dos cílios lá dentro dos bronquios ajudam a encaminhar a expectoraçãozinha cá para cima. Ok, pronto. Para libertar. Para libertar. Por isso é que, e eu transmito aqui a alguns pais que depois, porque às vezes vai-se ao Dr. Google e o Dr. Google diz esse então... a fisioterapia respiratória está contraindicada. Sim, esse então... Lá está, não há discriminação positiva nem negativa, é tudo igual. Sim. Não, há situações em que uma bronquiolite aguda, realmente a criança está com dificuldade respiratória, pieira, pois não vai fazer, Claro. faz o tratamento medicamentoso, mas isso estando controlado. Se a senhora, a fisioterapia respiratória é a seguir para ajudar a eliminar, de modo a que não fique nenhum restício de expectoração, fiquem com uma auscultação pulmonar limpa, pulmãozinho limpo, de modo a que não haja ali um reativar do novo processo inflamatório. Isso. E que andamos aqui num ciclo vicioso. Sim. que interessa todo. Pois, e umas questões e umas situações umas atrás de outras pode fazer moça. Pode. Pode, no processo respiratório. Pode. Sim. Pronto, depois lá está, nem todas as crianças que fazem, porque hoje em dia é muito habitual os infantários, é rara a criança que não tem um ou outro episódio nesta infância, na primeira infância, é rara a criança que não faça um ou dois episódios de bronquiolite. Pronto, isso é normal. Juntam-se as temperaturas, baixas temperaturas, as saídas e mudanças de temperatura, a conjugação de todos numa sala. Exatamente. Não é? Sim, embora isso depois, pela tosse e tal, a bexarada anda no ar e se pode inalar, mas a principal forma de condução é através do contato. Do contágio. As secreções, eles levam à boca e ao nariz, eles, e depois vão mexer nos brinquedos, e depois os outros Sim, brincam sim. E tocam e levam ao nariz. E que encontra a situação ideal precisamente nesta altura do ano, inverno. Exatamente. Que é a condição propícia para todos os vírus em geral Sim. Atacar. atacar. Sim.
portanto, nesta altura que há mais gripes, Sim. que há mais constipações, há mais... Então, andamos todos em há mais espaços mortalidade. fechados. Exatamente. E temos Por mais isso é que também, proximidade. nos infantários, deveria haver um período para abrir as janelas, para arejar o ar também. Mas a gente compreende que na altura do inverno depois está frio e Pois nem é. sempre isso é feito. Claro. Mas era uma forma de se estudar isso de modo a que se pudesse arejar um pouco a sala, Sim. sem prejuízo das crianças que lá estão, né? Claro. Ver qual era o melhor horário para isso, de modo, ao final do dia, por exemplo, Sim. também, de modo a arejar o ar. E também, quando se toca nas crianças, é importante lavar as mãos. Lá está, lavar as mãos, porque isto é muito feito pelo contacto manual. Sim. Este tipo de Pela contágio. proximidade, sim. Quer as nossas mãos, quer também os meninos, começar a lavar as mãozitas aos meninos de uma forma simples, também não tinha problema nenhum. E depois, claro, desinfetar os brinquedos, etc. Exato. Só mais um conselho aos pais ainda, de uma forma simples. Também que se a criança tem alguma dificuldade, não é dificuldade respiratória, mas tem alguma afecção respiratória, Sim. um bocadinho entupido, à noite devem deitar os bebés sempre com a cabeceira um bocadinho mais alta. Mais alto, Tá ok. bem? Para Cerca de 30 facilitar. graus Sim. para facilitar a drenagem. Sim. Às vezes, numa posição horizontal, acabam por ter mais dificuldades em respirar e acabam por ter mais tosse à noite, depois acordam com a tosse e andam ali atrapalhados e pronto. E há outras dicas, mas isto era para desmistificar um bocadinho Aí está, a mas fisioterapia respiratória, que em Bem. algumas situações, nestes casos de bronquiolite, Pode ser uma mais-valia. e é uma mais-valia, conforme a triagem do médico nos manda e que escolhe e sabe que nestas situações para já não, depois sim. E depois, às vezes, uma situação que os pais estão sempre muito preocupados com lá vão, é que a criança chora muito. Pois. Que nós procuramos transmitir que não é por dor, a criança chora porque às vezes... Incómodo. Exatamente, e Sim. porque, repara, eu ponho no lugar da criança. Sim. Então eu tenho aqui o meu pai e a minha mãe Sim. e agora vou pôr o colo de um estranho. Sim. No momento da fisioterapia, que eles Exatamente. Sim, Pronto, claro. eu não óbvio, não é? começam logo a chorar, ainda a Sim. gente não lhes fez nada. já Ainda estão por a cima chorar, com as batas brancas e... Eu já não uso por causa disso, porque há crianças ok, que já têm histórico de internamentos hospitalares Sim, e estão habitados aos seus enfermeiros e aos Sim, doutores sim, que lhes sim, fazem aquelas maldades Claro, necessárias, às as vezes. picagens e Sim. tirar sangue e pronto. E eles associam despertos, associam logo. Claro que sim. Claro que eu não usar bata só funciona no primeiro dia, porque eu no segundo dia já... Com bata ou sem bata já não podem ver. Já não pode ver. Mas pronto, o choro não é por dor, Não. é por incómodo, às vezes não gosto Mas do som o no choro até nariz. pode ajudar. Muitas vezes ajuda, porque acelera ali as trocas gasosas, a ventilação, Exatamente, a caixa sim, o torácica processo de acelerar, mexe sim. mais rapidamente. É quase e como um inspira, processo, como se fosse uma exatamente, tosse intensa. Claro. Ou seja, nós acabamos por aproveitar a tosse, não precisamos beliscar as crianças para elas Não, chorar. não de todo. Não há Só de necessidade mudar de colo. Exatamente. E então usamos também o choro e fazemos sessões curtas, mas com alguma intensidade para ajudar as crianças e de forma geral temos muito bons resultados e é uma ferramenta útil Boa, no muito bom. combate a esta doença, não é? O tratamento da doença. Bronquiolite, sim senhor. Que belo tratamento que nos trouxe hoje, Nuno. Ok, sim, obrigado. Sim senhor, e bem metido, porque é precisamente esta altura do ano. Exato. Ainda estamos no inverno. Exato. Ainda temos Estamos todo o fevereiro e meio março pela frente, apesar de nos estarmos a despedir hoje do janeiro. E uma mensagem de tranquilidade dos pais, que é uma doença perfeitamente natural nesta idade que eles têm, na altura do ano, normalmente benigna, mas que por vezes precisa ser tratada e acompanhada, mas que normalmente se resolve. Boa, é isso que queremos, que toda a gente fique saudável, mas pronto, como se diz às vezes, não tinha um bocado a ver, é má fruta da época, não é? Fruta da época, uma fruta má. Exatamente. Mas pronto, bocadinho estragado ali, um bocadinho tem ali um pontinho que não dá jeito nenhum, mas acontece, Exatamente. Nuno Ribeiro, foi um gosto recebê-lo. Obrigado, igualmente, é um gosto sempre estar aqui. E até breve. Até breve. Até então. breve mesmo. Obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.